Ela falou, quem tem uma profissão aí que quando você fala ninguém entende. Aí eu falei aqui, você é o quê? Eu falei, eu sou analista gira. Eu quero o quê? Você fica aí girando? Você vai fazer alguma entidade que chega? Como é isso? Vai que é Então, da Bahia. ele é Bahia e tal. Eu falou, não, aí... Eu chamo de Henrique Quentinha. Agora a gente vai apresentar aqui meu amigo, que é engenheiro de software, trabalha com TI já há muito tempo, mas também faz um monte de outras atividades. E adoro gente assim, igual a mim. Obrigada, Henrique. Seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Por favor, se apresente pro pessoal. Agradeço pelo espaço, né, pelo convite. A gente tem poucas oportunidades a respeito de falar, né? Lógico que a área de engenharia de software é amplamente discutida, mas acredito que vocês vão perceber que com que eu atuo hoje, né, no momento, né, no mercado, é um mercado novo, é algo que não tem tanta disseminação em relação ao mercado brasileiro, é algo que está mais presente em outros mercados, principalmente americano. Mas eu sou Henrique Oliveira, engenheiro de software, também amigo da Juliana, né? Também participante de projetos sociais, onde a gente se conheceu, atuante de bodybuilding, né? Então levo também o esporte de maneira com muito afinco na minha vida e nos meus objetivos, né? Começo a minha trajetória, eu sou de uma família de servidores públicos de parte de mãe, e de parte de pai, digamos assim, de empreendedores. Então, eu acabei mesclando um pouco disso, né, durante a minha carreira. Então, meu interesse por tecnologia, por TI, ele começa dentro de casa. Então, desde os 4, 5 anos, eu tinha contato com o computador. Isso no início dos anos 90, né? Eu sou de 90. Você tá muito chique. Então, eu já tinha esse contato desde muito... Sim. Mexi no DOS, mexi no Windows 95, 96, até a escala que você imaginar aí. Então, eu tive esse contato desde muito cedo, dentro de casa, né? Toda essa parte que a gente chama de hardware, né? De service desk, né? De manutenção de computadores, a parte de infraestrutura física. Então, eu aprendi dentro de casa, né? Meu pai empreendia nessa área, né? Chegou a ser comerciante nessa área também de informática. Então, ali em meado de 99, a gente tinha uma loja de informática em Camaçari, né? Eu já tinha acesso à internet com 6 anos, então em 96 eu já acessava a internet. Eu não sabia nem que existia internet. Esse ponto, né? Meu pai, ele sempre foi muito antenado e eu passei a gostar naturalmente dessa área, né? Minha casa era um laboratório em diversas áreas, né? Tipo, na sala, ao fundo da casa, então... Vivia isso diariamente e nunca tive dúvida. Nunca tive dúvida que seria a área de TI. Obviamente que depois que você aprende um pouco mais, né? Você sai desse universo do hardware, vem outras possibilidades, e aí também a parte do ensinamento acadêmico, né, te dá outras possibilidades, mas eu nunca tive dúvida em relação à área de TI, né, aprendendo ali dentro de casa, e tive outras possibilidades de conhecer, de me aprofundar, mas assim, a primeira escola realmente foi dentro de casa. Eu lembro que meu pai, ele atuava nos clientes, né? Tanto ali do comércio local como na indústria. Eu sou de Camaçari, né? Então tem aquela vivência do polo. Já trabalhei em empresas do polo na área de TI desde muito cedo, ali com 13, 14 anos. O menino do computador. Exatamente, já foi muito chamado dessa forma, né? Então acompanhava ele. E depois que eu criei um pouco mais de autonomia, eu passei até a assumir os clientes dele, né? Então eu comecei a empreender desde muito cedo. Então eu lembro que banda larga chegou em Camaçari por volta de 2003 e 2004. Meu pai foi uma das primeiras pessoas que teve também na cidade. Quando a gente saiu de uma realidade de um modem de 56K para os mais antigos aí, né? Talvez a internet de escada seja uma fora da realidade para muitos aí, né? Que sabe, só nasceu da época da fibra ótica, certo? Mas a gente conectava com o modem de 56K no telefone de casa, né? Então a gente saiu dessa realidade para uma internet de 256 kbps, ou seja, já era 5 vezes mais. Era IG? Era discador IG, UOL, tinha esses discadores na época, né? E aí veio, né, o Velox, né? Aquela internet banda larga. A gente já tá aqui entregando a idade, né? A verdade é essa. Fale por você. Mas a gente saiu para essa realidade de 5 vezes mais de internet. Hoje é um número
É uma taxa muito pífia, né, em relação ao que a gente tem hoje de banda larga, disponibilidade de internet em casa, então não se compara, mas a gente está falando aí de 20 anos atrás, né, era outra realidade. Então, eu tive esses acessos, assim, desde muito cedo e pude conhecer, aprender, estudar, me aprofundar, assim, desde muito cedo. Mas você estudava como? Primeiro, tinha esse ponto, né, de como também tinha disponibilidade de mais acesso à informação, era por interesse, então autodidata, né, no sentido de estudar um circuito, um sistema que eu tinha que consertar alguma placa, algum computador, algo do tipo, então precisava, primeiro eu tinha acesso aos manuais, né, dessas peças. Depois precisava pesquisar um pouco mais, então fui aprendendo e estudando Botava no por causa KD. dessas necessidades, né? Justamente, tá vendo? Você conhece? De falar. Então, esse ponto, né, de começar a empreender, de ter essas necessidades, me fez também buscar mais conhecimento, né? Primeiramente voltado para essa área em relação à informática, infraestrutura física, certo? Mas assim, eu sempre gostei muito de empreender. Como eu falei, minha família paterna tem toda uma via empreendedora. Então, meu avô era relojoeiro, meu pai trabalhava com computador. Eu tenho tias que trabalhava também com empresas próprias, né? Pequenos comércios, né? Na parte de serviços também. Então, essa veia empreendedora tem enraizado em mim até hoje, certo? E, então, assim, quando a internet banda larga disseminou, que ficou um pouco mais potente, digamos assim, né? A gente tinha mais disponibilidade de internet, eu começava a passar cabo para casa do vizinho, cobrar pela internet, compartilhar, clipar o cabo. Então, compartilhava a internet, às vezes, com 15, 20 pessoas diferentes no entorno da minha rua. Já tive lan house também. Eu ia perguntar se já tiveram lan house já. A gente já teve um período que a gente tinha lan house, né? Então, a época aí, quem viveu, né? Os jogos de lan house, né? Counter-Strike. O que é que dava mais dinheiro na lan house? Era o xerox, computador, impressão? Olha, era o game? acesso, né? O acesso à internet, principalmente, né? Para aí começa a disseminar as redes sociais, quando a gente tá nesse tempo da lan house, né? Mais forte, né? Entrar no Orkut MSN. Orkut MSN e o Windows Media Player era o kit básico, né? De acesso. Então, isso consumia bastante, né? Era bastante vendável esse serviço. Né? Além de outros serviços administrativos e a parte dos jogos, né? Eu ficava responsável por sempre deixar as máquinas atualizadas, com jogos atualizados. E também a gente fazia aquelas madrugadas, né? Em relação à pernoite, o que a gente chamava de pernoite. Então, reunia, assim, 15, 20 meninos ali, fazia o pernoite, ficava dentro da lan house fechada. A noite toda jogando. A noite toda jogando. Então, entrava meia-noite e saía 8 da manhã. Né? No finalzinho a gente servia um café da manhã também, organizava, mas eles passavam a noite toda jogando, né? E a gente ficava a portas fechadas, era bem comum ter esses pernoites nas lan houses, Não sabia né? isso, não. Era cultural isso aí. Ah, vou fazer o quê? Sexta-feira, vou pro pernoite, né? Sexta, e aí sábado. surgiu o Red Pill. Cadê? Então. Cadê? Vamos lá. E aí, até então você trabalhava com teu pai e tal, mas quando é que você pensou assim, no ensino médio? Poxa, como é que eu vou fazer para trabalhar com isso? Ou pensou em fazer outra coisa? Perfeito, né? Primeiro ponto ali, sonho de criança era ser jogador de futebol, né? Então, essa era a realidade, então eu tentei... tu jogava direitinho? Eu jogava direitinho, ali Qual jogava era de a lateral posição? esquerdo, depois jogava de meio campo, depois pela altura fui jogar de centroavante. Basquete? Assim. Basquete, vôlei era no colégio só, mas nunca foi interesse. O pessoal ficava perturbando, né? Ficava, porque eu sempre fui muito alto, né? Então, falava sempre de basquete e vôlei, mas nunca foi meu interesse. Sempre gostei de futebol e era a minha paixão. Então, tentei realmente jogar, fazer teste, Bahia, Vitória, outros times de região também, campeonatos. Então, vivi bastante do futebol, no sentido até ali os 14 anos, né? Então, como eu falei, eu era muito do esporte, fiz capoeira também, gostava pra caramba, né, dessa parte, porque alicerçava, né? Então, eu fazia a prática do futebol e fazia a parte da aeróbica com a capoeira. Só no game, no computador, né? Não, eu largava tudo pra jogar bola. E no meu tempo... Graças a Deus, tá vendo, meninas? Então, assim, o golzinho, quem pôde viver essa época do golzinho, realmente viveu, tá? Viveu, porque realmente não tem mais isso hoje. Então, deixava videogame, computador, tudo pra jogar bola, 5 horas era certo. Mas, não dando certo na bola, né? Ali no ensino médio, percebi que eu queria aprofundar meus conhecimentos em nível acadêmico, então já estava muito certo da área de TI e tinha dúvidas a respeito, assim, se era o que tinha disponibilidade na nossa região, vamos dizer,
UFBA, UNEB, faculdades particulares, né? Já tinha o ProUni, o SISU já estavam bem difundidos. A FAMEC, né, que tinha lá. Também, né? Outros cursos de engenharia. Tinha também engenharia de software, especificamente, mas era um curso que na época era um tecnólogo, né? E era uma segunda opção, uma terceira, né? Terceira ou quarta opção especificamente para mim na época. Educação física. Não. Educação, o físico, ele entra ali na minha vida por necessidade, talvez, ali de adolescente, aquela questão estética, né? Então, eu já tinha essa altura com 15 anos, mas eu era muito magrinho, né? Eu tinha 1,95 com 60 quilos no terceiro ano, então... Que sentido? Era bem... Eu lembro que o pessoal me chamava até de churros, que o meu apelido era assim também, porque era bem comprido. Aí, cara, ou vai malhar ou vai tocar violão. Então... Aí você foi malhar. Aí eu fui treinar, né? A bola já não era uma companheira, assim, profissional, mas sempre continuava jogando de maneira amadora, né? Em alguns times, né, de empresa, colegas e tudo mais. Mas aí comecei a me aproximar do bodybuilding, foi nessa mesma época, né? Ali, final do terceiro ano, início da faculdade. Então tinha essas escolhas, né? Que eu fiquei muito para escolher em relação à ciência da computação ou sistemas de informação. Ciência da computação era um curso muito voltado para pesquisa científica, o que a gente chama na área de TI de baixo nível, né? Você vai trabalhar mais com compiladores, com placas, né? Com compilação, hexadecimal, né? É mais a parte de pesquisa e ciência da parte de TI, certo? Sistema de informação já é uma outra área que ela une, né, os recursos de tecnologia à área de negócio. Então, como eu já tinha uma veia empreendedora, isso me atraiu mais, porque eu sempre gostei de empreender, né? Então, na vida acadêmica, eu sempre criava empresas como se fosse a minha própria empresa, né? Então, criava plano de negócio, criava planejamento estratégico, né? Então, no decorrer, né, tanto do curso técnico quanto da faculdade, eu sempre usava como se fosse a minha própria empresa de TI, para exemplo, para tudo, né? E isso serviu de base para constituir o que hoje é o meu CNPJ, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas começou com essas investidas, né? Tanto no curso técnico quanto na faculdade. Então, tu fez o curso técnico de quê? Então, ali eu decidi, né? Na época, eu tinha conseguido uma bolsa de um tecnólogo nessa parte específica de análise e desenvolvimento de sistemas. Mas eu também fui aprovado no IFBA, né? Em 2009, a gente está falando, né, do ano de 2009, o IFBA chega em Camaçari. Certo? Então, eu optei por cursar o IFBA porque era o curso técnico de tecnologia de informação. É como se fosse o técnico de sistemas de informação. Aí estava muito mais alinhado, né, com os meus objetivos, certo? Então, eram só 2 cursos na cidade de Camaçari. Apesar de a gente ter o IFBA aqui já muito, o antigo Cefet, né, para quem, né, conhece dessa época, né? Mas em Salvador já se tinha lá no Barbalha há bastante tempo, com mais disponibilidade de curso, mas em Camaçari era apenas 2 cursos, né? Matemática, até 3, matemática, eletrotécnica e tecnologia de informação, né? A química nunca foi minha praia, física também não, então era TI, não tinha dúvida em relação a isso, então fui cursar o IFBA, né? Então entre 2008 e 2009, na verdade, eu faço ali o curso técnico em tecnologia de informação, porque me deu todo o subsídio, né? Pelo menos os principais subsídios em relação ao que eu não tinha ainda a vivência, né? Que era dessa parte lógica da área de TI, né? Banco de dados, linguagem de programação, estrutura de dados, né? E também esse curso, ele tinha matérias voltadas para negócio. Então, unia, né, minhas duas paixões. Eu tinha uma veia empreendedora dentro de casa, né, e também tinha um incentivo de meu pai já atuar na área de informática. Então, acho que uniu uma coisa com a outra, né? E aí eu falei, não, realmente, depois do curso técnico, é sistemas de informação que eu quero fazer para a faculdade. E aí, tipo assim, foi. Mas já tava trabalhando já para outras pessoas? Com o IFBA, foi a minha primeira porta de entrada para trabalhar. Você foi pro Polo também, ó. Isso, exatamente. O IFBA, ele também fazia todo aquele intermédio para você fazer o estágio, né? Então, saindo do IFBA, concluindo ali o IFBA por volta de novembro de 2009, perdão, eu consigo uma vaga de estágio, né? Na Caraíba Metais, hoje é Paranapanema. E aí eu vou atuar num setor de produção mais voltado para aplicação de tecnologias, né? Como eu fui assim? atuar na eletrólise,
Você deve conhecer bem o Porque processo. geralmente quando você termina, você vai trabalhar na TI. Sim, só que o meu analista de produção da eletrólise, né, que lá na Caraíba Metais, na Paranapanema, fabrica-se cobre, né, a eletrólise é justamente onde o cobre se forma, né, ele se torna o cobre ali na eletrólise de fato. Então, o analista de produção, ele tinha formação em química, Williams. ele tinha um aluno que trabalhava, Williams. conheci, trabalhava lá na eletrólise. Ele conhecia, Eu não sei se eu tá lá ainda. conheci sim, não sei. Eu Figura. encontrei ele não tem muito tempo no jogo do meu sobrinho, né? Ele tava com filho, algo do tipo, mas sei todo quem é mundo sim. ficando velho. Então, o analista de produção na época, ele era uma pessoa que tinha formação em química, atuava como analista de produção, né, PCP, esse ponto da eletrólise, só que ele queria um cara de TI. Ele falou, ó, o processo aqui eu consigo, a pessoa aprende química, ela aprende produção, mas TI é uma coisa muito específica, então eu quero alguém que tenha a visão de TI para trabalhar na melhoria e aplicação de sistemas para a indústria. Então, teve essa oportunidade, eu fui trabalhar na eletrólise, mas sendo de TI. Então, eu cuidava de toda a administração do processo de produção, então aprendi realmente a administrar uma eletrólise, né? Do ponto que tirei até férias desse meu coordenador na época, Tinha né? que usar uma roupa especial. Para entrar na eletrólise, sim, né? Porque era um escritório ao lado do setor de produção. Então tinha ponte rolante, tinha um eletrólito, né? Então era bem específico, tinha que entrar de máscara, né? A gente ficava perto da fundição. 2.000 graus Celsius. Então, realmente, né? Quando a gente subia no grupo, né? Que era o grupo de células, era legal, sim. Eu gostava, né? E quando eu tinha um tempo livre, eu sempre aproveitava para conhecer um pouco mais de química, porque era uma dificuldade até minha no ensino médio, né? Por onde eu passei, né? Não tive tão bons professores de química, isso era uma parte defasada. Eu aprendi bastante, né? Com a vivência do processo no tempo da Caraíba Metais, né, no tempo da Paranapanema, né? Trabalhando aí na eletrólise e tentava sempre trazer recursos de tecnologia, né, melhorias e melhores práticas da área de tecnologia para aplicar nos processos de produção. Então, na fabricação do cobre, na parte da estocagem, também fiz um projeto que na época era uma tecnologia que utilizava RFID, né, que era uma espécie de, digamos assim, sensorzinho, um sensor, né, para você fazer a contabilidade dos cátodos, né, porque as placas de cobre, né, elas se tornavam cátodos, né, e depois iam passar por um processo de trefilação, né? Ou ser vendido como bobina de cobre. Então, para melhorar a identificação desses grupos de produção, né? Eu atuei com esses RFID na época, né? Participei ali também da implementação de alguns sistemas e aí sim eu conectava com o pessoal do setor de TI, né? Que tinha um pessoal do setor de TI tanto para infraestrutura quanto para a parte de desenvolvimento de sistema também. Aí eu sempre fazia essa ponte. Aí, meu coordenador na época, o Danilo Tourinho, até mandar um abraço para ele, depois encaminhar para ele também, né? Foi uma pessoa que foi muito importante na minha formação, na minha trajetória, na minha vivência, né, de empresa, né, indústria, né, lidar com pessoas, lidar com clientes, lidar com situações adversas nas áreas de negócio também. Então, eu estava bem intimamente ligado com o que eu escolhi, né? Eu escolhi o curso técnico de tecnologia de informação que unia negócio e tecnologia. Eu estava num setor que justamente o gestor ele tinha essa visão de envolver o negócio, que era a produção de cobre, com tecnologia também. Então, eu acredito que eu estava no lugar certo? Eu até recebi oportunidades na época de trabalhar na produção, né? Que foi uma coisa que, vamos dizer ali, você com 19 anos... braço aí pra pegar uma válvula aí, tá bom. Não, nesse tempo eu dei uma crescida, né? Porque eu sempre gostei muito de comer, né? E, pô, no refeitório lá era tudo disponibilizado. Eu lembro que eu saí de 90 quilos para 115 nesse tempo da Caraíba. Então deu aquele... Quanto tempo que você ficou lá? Deu aquele boom. Eu fiquei de 2009 a 2012. E aí eu fui avançando nas fases, eu falo que eu fui avançando as escalas do estagiário, porque eu era estagiário de nível técnico, depois, para não me perder, porque você tem um período de cumprimento de estágio, né? Eu já ingressei na faculdade. Aí em 2010 eu ingresso na faculdade, né? Depois do Enem e tudo mais, ProUni. Aí ingresso na faculdade na época na Rui Barbosa, lá no Rio Vermelho, né? O campo hoje acho que nem existe mais, acho que fechou, demoliu, né? Mas era lá no Rio Vermelho. Então eu passei de estagiário de nível técnico para estagiário de nível superior. Porque, segundo eles na época, né? Não existia a vaga lá no setor e eles não queriam também me perder, então...
Nesse meio tempo, né, só no último período de estágio, quando eu não podia mais renovar o estágio do nível superior, eles me ofereceram uma oportunidade para eu trabalhar no setor de produção, só que lá eram 6x2, né? Você trabalhava 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite e madrugada ali, né? Horrível. Então ia atrapalhar meus estudos, né? Eu falei, não, eu vou precisar focar na faculdade, né? Foi a escolha que eu fiz. E aí teve uma oportunidade de eu trabalhar no setor de suprimentos, né? Aí foi meu primeiro, vamos dizer, emprego assim com carteira assinada de fato, né? Que eu saí de ser estagiário, né? Para trabalhar no setor administrativo, no setor de suprimentos. Quem gosta da área de logística e suprimentos, beleza, mas eu sofri nessa época. Eu ganhava menos e eu era mais feliz na eletrólise, né? A verdade é essa. Eu acho que você tem que fazer o que gosta, né? Lógico que na época era uma questão de necessidade, né? Então, eu precisava... Pra Salvador todo dia, pra faculdade. Para Salvador todo dia, sim. Porque a gente... Acabou que uniu vários programas aconteceram paralelamente. Então, eu acho que eu sou muito grato a esses programas que aconteceram justamente nessa época, porque saindo do ensino médio, o IFBA vem para Camaçari através de programas de incentivo à educação, né, ciência e tecnologia da época do governo federal da época, né? A gente tinha um transporte universitário, que também era uma verba de governo federal. Então, a gente ia e voltava de Camaçari todo dia no transporte universitário, então tinha um roteiro específico, né? Pegava a gente em Camaçari, levava até a faculdade. Rio Vermelho era chão. Rio Vermelho era chão, né? Então a gente saía por volta de 5h30 da tarde, chegava na faculdade às vezes 6h40, 7h, bem em cima do horário mesmo, e depois retornava e chegava em casa às vezes de volta às 23h30, né? Mas o roteiro pensava até em te deixar, em fazer um transbordo para te deixar o mais próximo de casa possível. Certo? E além do valor, o valor da faculdade também era muito alto para a época. Eu lembro que isso era 2010, o valor já era mais de R$1.000 a mensalidade, né, de sistema de informação. Então, através do ProUni, né? Então, eu também consegui a bolsa nesse sentido. Então, eram 3 programas que funcionavam ali bem, né? Era o curso técnico, depois o transporte universitário e a faculdade com a bolsa, né, integral do ProUni na época, que foi, assim, determinante para... eu consegui, né, galgar ali minha carreira e seguir meus objetivos. Você ficou quanto tempo na logística? Ali no tempo da logística, acho que foram cerca de 8 meses, quase um ano. Você fazia trabalho de TI lá? Não, era só logística? Não. Eu ajudava algumas coisas assim em relação a sistemas, às vezes dava um apoio lá na eletrólise de vez em quando, né, de maneira saudosa, vamos dizer assim, mas... lidava mais com as questões logísticas, né? Compras de materiais, né? Para a indústria, né? Porque lá era o setor de compra, né? Vamos dizer assim. Então, comprava... quando tinha parada de manutenção, eu trabalhava nas compras dos materiais, né? De todos os insumos que envolvem uma parada de manutenção, né? Acredito que você conhece bem também, nesse sentido. Fazer os acompanhamentos dos pedidos, né? O follow-up em relação aos pedidos. Então, era aquele desembolo logístico mesmo, nesse sentido específico para o setor de compras. Maravilha. E aí, quando saiu de lá, foi para ir para onde? Quando eu saí de lá, eu precisava ter a vivência, né? Eu já estava na faculdade, né? Cursando ali cerca do, creio que, 2º para o 3º semestre, algo do tipo. E eu comecei a procurar estágio. E você gostava? Quando você estava fazendo a faculdade, ele era realmente o que você queria? Sim, eu tava super empolgado, né? Faculdade de TI, o primeiro semestre, ela é o divisor de águas, né? O curso começa com uns 40 alunos e aí dá aquele primeiro corte depois de lógica de programação, aí só sobra uns 20. Sim. Aí, né? Fui cursar TI, porque na nossa época tinha aquele lance, né, de curso de informática. Então você aprendia o Word, Excel, aquelas coisas, e aí tinha gente que ia pra faculdade com esse pensamento, que ia aprofundar isso, né? Então... tinha um curso de informática que até hoje eu vi em Cajazeira. Microlins era famosíssima, né? Realidades era top também aqui em Salvador, né? Qual a diferença do curso técnico para graduação? Então, a graduação, você vai, lógico, né? Aumenta o seu leque de matérias, obviamente, né? O curso técnico ele é mais voltado para que o aluno ele se insira mais rapidamente no mercado de trabalho e também faça a roda girar mais rápido, né? A gente sabe que a curva de aprendizagem dentro da faculdade, até o aluno se inserir no mercado de trabalho, para a economia do país, isso leva um certo tempo,
e você conseguindo, né, ofertar a possibilidade de curso técnico, né, para que o jovem se insira, tenha a primeira oportunidade. Então, para mim, foi efetivamente, os programas funcionaram de fato, né? Então, eu entro no curso técnico, eu tenho a oportunidade de ter o meu primeiro emprego formal, né? Eu começo na indústria, né? Mas também vou para a faculdade para aprimorar meus conhecimentos, né? E continuar nessa busca aí no desenvolvimento da carreira. Linguagem de programação fazer a peneira. Era o quê? C, Exato. Você aprendia ali, aprendi em C, C++, né? Então, ali era aprender a linguagem de programação 1, né? Java, Ou lógica de programação. Java aí já ia pro terceiro semestre, né? Quando você tinha a linguagem de programação 1, 2 e às vezes até 3. E também cálculo, né? Na matéria, na informática, apesar de não ser aqueles cálculos de engenharia, né, que vai até o 3, às vezes até o 4, né, mecânica dos fluidos, né, para algumas engenharias aí, mas tem a matéria de cálculo, né, toda a faculdade de TI tem matéria de cálculo. No curso de ciência da computação, ele é mais aprofundado também, outras matérias voltadas para cálculo, mas em sistema de informação tem essa matéria no primeiro semestre, né? Mas então vocês ali também aprendem a programar no sistema de informação também? Sim, a gente passa, né? Na época estava muito em alta a orientação a objeto, né? Então a gente passou primeiro por matérias iniciais para aprender lógica de programação e depois por matérias específicas, né? De linguagem de programação 1 e 2, banco de dados, né? Então, esses conhecimentos, assim, eu estava super empolgado. Falei, não, agora eu já aprendi, né? A parte de hardware, né? Tem uma parte de hardware, tem uma boa base da parte de hardware, porque tinha aquelas vivências dentro de casa. Já tinha atuado em vários clientes, até no Polo de Camaçari, desde muito cedo. Então, tinha essa vivência da infraestrutura física. Agora era a hora de aprender a parte de programação, desenvolvimento, né? Então, tava bem empolgado nesse sentido aí, né? E aí, saindo da indústria, eu passo a procurar estágio para continuar, né, vivendo TI diariamente, né? Então, eu fiquei um tempo até que eu consegui um estágio na FIEB, né, na Federação das Indústrias do Estado da Bahia, para atuar no Service Desk, né? E aí, o Service Desk é você... quando você abre um chamado na TI, eu preciso de um computador, eu preciso de um mouse, eu preciso que repare meu Windows, meu computador. Então, é uma central de serviço. O computador não tá ligando, a senhora já viu se tá na tomada? Exatamente. Aí a gente faz o quê? Abre o chamado. Já abre o chamado? Aí, então... Porra, pra quê? Tudo é abrir chamado, né? Então, a gente tem que gerar métrica, né? Tem que, né, justificar o tempo. Então, OS também, ou a depender do sistema, né? Isso conecta bastante com o que eu implemento hoje em dia, né? Que são centrais de serviço, né? Mas a gente vai chegar lá também. Mas aí eu fui atuar nesse Service Desk que era o setor ali da FIEB, né? Lá também tinha um setor de desenvolvimento. Então já entrei pensando em migrar, né? Eu tinha uma colega na época também que atuava no setor de desenvolvimento, era estagiária no setor de desenvolvimento da FIEB, só que eu atuava no Service Desk, que era uma empresa terceirizada, né? Depois ali me desenvolvendo, eu acabei sendo contratado pela empresa de Service Desk. Então passo a atuar aí novamente, né, com carteira assinada ali no setor de TI da FIEB, né, e fiquei lá por cerca de um ano e meio, né? Também. E aí, nesse mesmo ínterim, né? Saindo de Camaçari, vindo para trabalhar em Salvador, pegando ônibus para ir para a faculdade e treinando, tá? Você vai jogar isso na cara dos seus filhos futuramente. E treinando, porque eu nunca deixei de treinar. Acho que sempre ajudou bastante no meu mindset. Eu treinava que hora mesmo? Tinha época que, assim, como eu começava na FIEB 10 da manhã, né? Era de 10 às 18, né? E a faculdade só começava às 19. Eu tinha esse tempo aí para me deslocar, para chegar 10 horas aqui no STIEP, né? Que é a sede da FIEB ali. Então, assim, treinava ali de 5h30 da manhã até umas 6h30, pegava o ônibus ali por volta de 7h30, 8h. Essa época, né? Você já era malhado já. Já tinha um shapezinho 2013, assim, né? 2014. Já não era mais tão magrinho aí e tal. Mas ali nessa época aí um pouquinho mais pra frente, né? Mas aí é isso. Em relação comecei lá na FIEB e estava já alocado no setor de Service Desk dessa empresa, que era a empresa que era responsável pelo Service Desk ali da FIEB, e comecei a atuar. Então, tinha todo o conhecimento acadêmico durante a noite, né, desenvolvendo as matérias e tudo mais, avançando na questão da faculdade, e conseguia colocar algumas coisas em práticas, né, no dia a dia, atuando no setor de TI.
por ter vivência também da parte de infraestrutura e também acabava conectando com algumas coisas, porque a fábrica de software, vamos dizer assim, da FIEB era no mesmo setor. Então, todo mundo compartilhava, assim, o mesmo rol. Então, sempre conectava com o pessoal. Então, nessa época, eu tinha essa visibilidade, né? De, pô, posso tentar aqui um estágio na área de desenvolvimento, né? Migrar aqui, mas já tô aqui dentro, eu posso ver as oportunidades. Nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de ter um concurso, né, concurso público lá para a cidade de Camaçari, né, da Prefeitura Municipal de Camaçari, também para a área de TI, né, para a área técnica, né, voltada para suporte de TI. Né, eu faço esse concurso, aí passo no concurso e quando é ali início de 2014, né, eu saio da FIEB, né, me desligo lá da FIEB e passo a atuar na Prefeitura Municipal de Camaçari. Então, eu atuava na SEDUC, né, na Secretaria de Educação, e a gente cuidava de um parque de cerca de 114 escolas. Então, assim, também era duro, porque eram 3 técnicos para 114 escolas. E a gente administrava de tudo, compra de material, contrato, a parte de licitação, foi aí que eu aprendi um pouco a lidar assim, com questões governamentais, a parte de licitação também, pedido de compra para TI, para reposição das escolas, fazer infraestrutura, projetos de infraestrutura para as escolas, então criar laboratórios, criar cabeamento estruturado, servidores, equipamentos, então a gente fazia tudo, a gente era de ponta a ponta. Então você era técnico, você era analista, você era arquiteto, você fazia de tudo para dar conta desse parque computacional, porque era bem grande, né? Camaçari, em termos de território, ela é maior que Salvador, né? O município como um todo. Salvador é mais populosa, mais habitada, né? O centro urbano. Litoral norte. Exatamente. Então, era sede Orla. Então, a gente atuava na sede, mas também ia para escolas mais distantes, escolas de zona rural. Então, Camaçari tem muitas escolas municipais com tamanho de escolas estaduais, né? Com tamanho de escola de ensino médio. Então, assim, às vezes passar o dia todo na escola para resolver todas as situações de TI daquela escola. Era cerca, assim, de olhar 50 computadores no dia, né? Do laboratório, da parte administrativa, da parte da internet, né? Meu filho, meu disquete não tá entrando. Então, né? Aí já tinha passado um tempinho, né? Já tava no pendrive, já tava... Não, mas é isso, o pessoal quer enfiar o negócio. Cadê a entrada do disquete? Cadê? Então, não tá achando, né? A gente tinha muita dificuldade de conectividade Conte também. essa história engraçada. Tinha muita dificuldade de conectividade em relação às escolas, tipo assim, você tinha escola com 50 computadores para 2 MB de internet, 1 MB de internet, né? Então essa parte da conectividade era bem dificultosa, né? A gente tinha alguns parceiros, né, que contavam às vezes com internet local, né, do ponto de vista de oferecer, a prefeitura tinha alguns contratos para oferecer internet de empresas menores, né, que trabalham principalmente na orla da cidade para oferecer para essas escolas, mas sempre era algo dificultoso. Então, assim, atualizar os computadores, depender de internet sempre era uma luta, né? Às vezes a gente passava 2, 3 dias na escola porque a conectividade era muito lenta, né, para resolver tudo que precisava. Fora as dificuldades de material, né? Às vezes para você ter a ferramental, né, para atuação técnica, né? Então faltava às vezes isso também. Então a gente atuava às vezes com as nossas próprias ferramentas para poder dar conta, né? Porque você não tem como, você vai na escola, você se compadece, você quer ver aquilo funcionando, você tá lidando com a educação, você sabe que você pode fazer e aí você fala, o computador não vai ter aula hoje, não vai deixar de ter alguma aula ou algum projeto que vai ser desenvolvido porque faltou um pendrive, porque faltou um CD, porque faltou uma chave, sabe? Isso era chato de lidar com isso, porque TI tem que andar com recurso disponível, não tem jeito. Né? Você tem que ter disponibilidade de recursos, tem que ter investimento para a área de TI, né? Seja a parte física, a parte computacional, né? De ativos, né? Ativos físicos, quanto de ativos lógicos também, né? Sistemas, licenças. Então, eu lembro que tinha uma professora no IFBA que ela sempre falava, tem a UFBA aí, tem o NEB, mas o que vocês puderem fazer, né? Isso na época aí, 2009, né? O que vocês puderem fazer para vocês entrarem numa faculdade particular para cursar TI, façam. Porque para vocês não sofrerem com falta de recurso, falta computador, falta licença de software, né? Então, para a gente aprender as linguagens de informação, você tinha que ter licenciamento de IBM, da Oracle, né? Do Java, né? Era um conglomerado ali de recursos que você precisava ter disponível
para que esses alunos eles pudessem, né, desenvolver as suas atividades laborais ali, nos laboratórios da faculdade também. Então, sempre que tinha que ter recurso, então, eu sempre tive esse pensamento, né, de, pô, se eu puder priorizar, que seja uma faculdade particular para que a gente não sofra com isso, né? Já tinha toda a dificuldade de deslocamento, né, de horários, para você sofrer ainda com a falta de recurso, né? Aí era mais nem a licença do complicado. Office. Né? Aí tinha que atuar com o LibreOffice, mas né, as ideias eram mais Mas você fez uma ponto. escolha difícil. Você decidiu sair da prefeitura. Sim, eu decidi Seu sair da emprego prefeitura. estável. Eu decidi sair da prefeitura porque eu queria mais, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre pensou pra frente e pra cima. Isso tá impregnado em mim, né? Não tem como ser diferente. Você que empreende, né? Você que tem uma veia empreendedora, você sempre pensa nesse sentido, né? E eu sempre pensei assim, o que é que eu quero aqui nesse tempo de serviço público, né? É algo que ficava, né? era algo que ficava mais confortável para eu conseguir estudar, né? Então eu já não tinha que vir para Salvador para trabalhar. Eu passava o dia todo em Camaçari, que era onde eu morava, né? No máximo ia para Orla, mas voltava, tinha, né, o próprio carro da prefeitura, era tranquilo. Então assim, era mais tranquilo para trabalhar. Tipo assim, tinha dias que às vezes 5h30 eu tava em casa, conseguia ir em casa, conseguia trocar de roupa, comer alguma coisa, né? Quando eu trabalhava, saía de Camaçari, no tempo da FIEB, né? Saía às vezes de Camaçari, muitas vezes, né? Saía de Camaçari por volta de 8 da manhã, só chegava 23h30, meia-noite, depois que o roteiro da faculdade voltava. Então, foi um período ali, a partir ali entre 2014 e 2018, né? Que eu tô ali no final da faculdade ali também, né? No sentido ali, que ficou mais confortável, né? Conseguir estudar, né? E não sofrer tanto com essas questões de deslocamento. Mas aí, né, como essas questões de recurso, né, me desmotivavam bastante, porque você fazia a previsão, fazia os projetos e as coisas não aconteciam. Não vai pra Trocas frente, de governo também. anda. Trocas de governo, elas também impactavam bastante nesse sentido. Então, foi bem nessa época ali. Eu me formo ali entre 2014 e 2015, né? Eu tô ali na prefeitura ainda e ali para final de 2017... eu passei praticamente 4 anos ali na prefeitura, e ali, a partir do final de 2017, surge a oportunidade de trabalhar na TOTUS, né? Que hoje, desde essa época, é a maior empresa de tecnologia do Brasil, né? Em termos de tamanho, né? De tamanho, de aquisições. Então, a TOTUS, ela estava num movimento muito grande de fazer aquisições, né? De outras empresas. Então, para fazer uma analogia com a parte de bebida, que a maior parte das pessoas conhece, a TOTUS é como se fosse a Ambev das empresas de TI. Então, ela saiu comprando empresas menores de TI, inclusive ela comprou um site, né? Um site que a gente fala um escritório, né? Um escritório no sistema que se chamava RMS Software, que era voltado para sistemas de varejo. É o sistema que roda hoje no açaí atacadista, no atacarejo, né? Outros supermercadistas. Então, houve um movimento da TOTUS fazer a aquisição dessa empresa, que era daqui de Salvador, e aí também o suporte, né, a equipe de suporte saiu de São Paulo e eles definiram que deveria ser alocada aqui em Salvador. E aí eu cheguei a essa oportunidade, tive alguns conhecimentos ali também, e aí ingresso na TOTUS. Aí eu falei, pô, não, agora eu tô numa grande nacional de tecnologia e posso mitigar aqui outros objetivos também. Apesar de atuar, né, não diretamente com o desenvolvimento de sistema, mas atuava com muito do que eu já tinha conhecimento, a parte de infraestrutura. Então, eu dava suporte ao sistema de varejo, né, o ERP. Então, eu lidava com diversos clientes no Brasil que tinham assinatura, né, que tinham um contrato de utilização do software. E nós ali, enquanto analistas de suporte, sempre estávamos ao lado do pessoal de desenvolvimento e a gente atuava no suporte a esses clientes, né, em relação à configuração, instalação, administração da ferramenta, treinamentos, tutoriais, manuais, né? Então, qualquer dificuldade que eles tivessem, eles abriam esse ticket, digamos assim, né, esse chamado para nós da central de serviço ali de suporte, para a gente poder atender, mas eu já estava inserido, né, numa grande empresa de tecnologia, vamos dizer que era um dos objetivos que eu tinha. Então, eu saí, fiz uma transição, escolhi fazer uma transição do setor público para o setor privado, justamente para ter mais acesso a tecnologias novas, ter mais acesso a recursos, né? Então, conectava também com outros sites da TOTUS no Brasil, trocava figurinha com outros colegas, né? Com
outras ferramentas e outros produtos da TOTVS, né? Porque não era, esse era um dos produtos, né? Que era um ERP, né? Que é um sistema de gerenciamento voltada para o varejo, né, para grandes mercadistas, mas a TOTVS tem diversos outros Lá na sistemas, fábrica era todos. né, voltada para educação, voltada para indústria, voltada para moda, né? Então, 33% do PIB nacional passa pela TOTVS, de alguma forma, né? Então, eles estão presentes em diversos setores. E aí? Bom, foi uma experiência bem bacana, né? Ficou... Eu tive... É aí que começa... Aí sim que começa o meu primeiro contato com as ferramentas que eu atuo hoje, né? Então, eu atuo com ferramentas Atlassian, né? Eu sou engenheiro de software especializado em ferramentas Atlassian, né? A Atlassian é uma fabricante de software australiana voltado para gerenciamento de demandas. Principalmente quem é desenvolvedor conhece bem o Jira Service, o Jira Software também, principalmente o Jira Software. Então, o Jira Software hoje é a ferramenta número 1 do mundo para gerenciamento de demanda de desenvolvimento. Né? Então, quando você vai criar um projeto de desenvolvimento, né? Fazer arquitetura, vai ter os desenvolvedores, vai ter os testers, vai ter os designers, vai ter o pessoal de arquitetura. Todo mundo gerencia esse projeto dentro do Jira Software. Né? Ele tem diversos recursos e diversas ferramentas que possibilitam você aplicar metodologias ágeis para gerenciamento de projetos. Né? E não vale só para equipes de TI. Dá para a gente aplicar também isso para as áreas de negócio. Né? Então, na TOTVS, foi o primeiro contato que eu tive com ferramentas da Atlassian. Eu atuava como analista de suporte, mas sempre estava perto do pessoal de desenvolvimento. E a vida do pessoal de desenvolvimento era em cima do Jira Software, né? Que é esse produto dessa fabricante Atlassian, que é uma empresa australiana. Então, ali teve uma transformação ágil, né? Eu participei de um processo de transformação ágil que era para você melhorar os seus processos de desenvolvimento. Então, primeiro, eles enxergavam, que eles trouxeram suporte para ficar perto do desenvolvimento, porque a equipe de suporte era em São Paulo e a equipe de desenvolvimento em Salvador. Então, o cliente, às vezes, abria uma situação de erro, a galera de São Paulo, não conseguia conectar, falar bem com o pessoal daqui de Salvador, e aí, né, nessa época, o presencial estava mais forte também, era a realidade, né, ali entre 2018, 2020, estamos falando aí desse período antes da pandemia, certo? Então, houve esse processo de transformação ágil para a gente melhorar a forma como se desenvolvia e como se entregava projetos de software, né? Porque o sistema ele sempre tem que passar por remodelações, por inovações, por adequação de legislação, né? Era um sistema que olhava bastante para a legislação tributária, porque tinha a parte fiscal, a parte financeira. Então, você sempre tinha que ter um roadmap, né? Um mapa de novas soluções, inovações, para o sistema sempre ir atualizando. E antes desse processo de transformação ágil, isso era mais custoso, isso demorava mais. Essa ferramenta do Jira Software, ela ajuda você a melhorar seus processos de desenvolvimento, porque você consegue acompanhar de maneira faseada tudo que está acontecendo em tempo real, né? Toda etapa de desenvolvimento, você desde da concepção, da arquitetura, do desenho, do teste até a implementação, você consegue acompanhar e gerenciar essas fases que demandam a produção, a construção de softwares, né? E quem são seus clientes hoje? Olha, hoje, né, saindo da TOTVS, né, eu fui atuar em outras empresas, fui atuar com a área de DevOps, com a área de infraestrutura voltada para engenharia corporativa, mas hoje atuando especificamente com engenharia de software para essa plataforma, né, para o Jira Service, para o Jira Software, né, então já atuei em clientes como Eng, Sacpag, Pernambucanas, né, Tribunais de Justiça do Mato Grosso, de Minas Gerais, né, bastante instituição financeira, o Sicredi também. De tudo. De norte a sul do país, né, mas onde eu mais atuei foram instituições financeiras e governamental também. Então, tem vários setores do governo, de norte a sul do país, né, Secretaria de Fazenda, setores de TI, né, tribunais de justiça, tribunais do trabalho que estão se adequando a essa ferramenta, né? Então, tanto o Jira Software, como eu falei, é mais voltado para equipes de desenvolvimento e de infraestrutura, mas o Jira Service é um outro produto voltado para centrais de serviço, para o que a gente chama de aplicação de gerenciamento de serviço.
Então, quando você vai lá no portal da empresa e abre um chamado, né, num portal, aquilo é uma central de serviço. Então, eu implemento essas centrais de serviço nos clientes, né? Não só para equipes de TI, mas, por exemplo, o portal do RH, portal do financeiro, portal do compliance. Então, todas essas áreas, várias áreas de negócio, já também dá para você implementar e fazer o gerenciamento de processos dessa área. Então, mais uma vez, eu me vejo envolvido com negócios e processos de tecnologia, que é algo que eu decidi lá atrás, né? Então, eu tinha essa necessidade de atuar um pouco mais perto, uma necessidade pessoal de trabalhar um pouco mais perto de desenvolvimento, porque você não só faz a administração da ferramenta, mas você tem bastante demanda de desenvolvimento de script, né? De algumas regras, de automações. Massa, que não tem rotina, não, né? não. Pô, isso que eu gosto. Um dos grandes desafios é você lidar com diversos clientes diferentes em projetos diferentes, né? Então, eu atuo bastante em consultoria. No Brasil, hoje, tem algumas consultorias especializadas e homologadas oficialmente da fabricante, que é a Atlassian, né? Essa empresa australiana, né? Tem sede nos Estados Unidos também. É uma multinacional. Hoje, eles estão patrocinando até a Fórmula 1, né? Então, eles são bem grandes. Apesar de não ser muito conhecida do grande público, mas quem é da área de TI, quem é principalmente da área de desenvolvimento, conhece bastante. Já atuou com o Gira, né? É assim comumente falado, de alguma forma. Então... Se falar lá em casa de gira, o pessoal pensa outra coisa. Lá em casa também. Lá em casa também. É o que? Uma pomba? Então. Não pensa nisso. Uma vez a gente foi no stand-up e aí o cara falou assim, lá em São Paulo. O cara falou, quem tem uma profissão aí que quando você fala ninguém entende. Aí eu falei aqui, você é o quê? Eu falei, eu sou analista gira. Eu quero o quê? Você fica aí girando? Você vai fazer alguma entidade que chega? Como é isso? Então, vai que é da Bahia. Era Bahia e tal. Eu falou, não. Aí tinha um cara também que era desenvolvedor. Ele falou, não, eu sei o que é isso. Ele trabalha, né, ajudando a gente a desenvolver melhor, né? Então, eu me vejo envolvido, né, com diversos clientes. Então, como eu trabalho na consultoria que atende diversos clientes, você está sempre lidando com projetos diferentes e negócios diferentes. Então, tem instituição financeira, tem área governamental, tem área de saúde, tem área de educação. Todo mundo gerencia demandas, né? Todo mundo precisa gerenciar demandas e projetos, né? Então, com essas ferramentas, você consegue gerenciar demandas não só para a equipe de tecnologia, mas gerenciamento também de projetos para as áreas de negócios mais comuns que você possa imaginar, dá para a gente adaptar. E isso envolve você a conversar com o cliente, a entender o processo dele, a entender se ele vai precisar de automações, entender o fluxo do processo que ele precisa para estabelecer as demandas que ele quer atender, que ele quer gerenciar. Aí você lida com relatórios, com painéis, com desenvolvimento de script. Ou seja, lida com diversos... Lida com diversos recursos aí de tecnologia que eu acho que eu vim acumulando ao longo do tempo, né? E me dá uma base, né? Até a base lá do meu pai, né? Da parte de computadores, da parte de informática, dessa parte mais básica, isso tem uma valia hoje. Porque, por exemplo, tem cliente que ele quer administrar o parque computacional dele dentro da ferramenta. E a gente consegue fazer isso também. É o gerenciamento, a prática de gerenciamento de ativos, né? Então, hoje, essas ferramentas, elas adotam algumas metodologias, né? Algumas plataformas como o ITIL, né? O ITIL é uma biblioteca de infraestrutura para boas práticas de TI, né? E essa biblioteca, ela nasce no serviço secreto do Reino Unido, né? Só que eles organizaram de uma maneira tão boa que isso acabou sendo referência internacional. Então, hoje a gente já está numa versão 4, tem certificações especializadas para isso. Eu sou certificado ITIL 4 também, por uma certificadora oficial hoje que é a Axelos, né, que trabalha junto com uma outra parceira, que é a PeopleCert, né, e aí ele reúne todas essas, né, digamos, né, tem o ISO, né, para indústria, então tem o ITIL também voltado para gerenciamento de serviço, e aí você tem algumas práticas, como gerenciamento de requisição, gerenciamento de incidentes, de problemas, de risco, de monitoramento, de gestão do conhecimento e gestão de mudanças. Então, essas ferramentas em conjuntos, elas fazem todo esse gerenciamento, né, de ponta a ponta. E aí, a depender da área, né, que você vai estabelecer, você vai trabalhar mais com a área de governança, que geralmente é governança de TI que lida mais com esses processos, ou a parte mesmo de desenvolvimento de sistemas e infraestrutura, você acaba aplicando essas práticas também.
Então eu trago essas vivências de vários outros locais que eu já passei, que eu vivenciei de modo prático também com o que o trabalho em consultoria ele também te oferta, né? De você ter visão, né? De vários negócios. Então, eu me vejo trabalhando em vários negócios diferentes, aprendendo vários negócios diferentes também, mas também aplicando os recursos de TI, né? Aplicando as práticas de TI também. Então, eu sempre estou nesse ínterim, né? De negócio e tecnologia. Acho que isso me define bastante. Tá no sangue, tá no sangue. Realmente. Projetos futuros, Rick? Olha, eu acredito que hoje a IA está muito em alta. Sim, E isso Python, e essas, né, essas plataformas elas também estão sempre conectadas nesse sentido. Então hoje ainda há uma necessidade de você implementar bastante coisa, vamos dizer assim, manualmente, certo? Apesar de o que eu faço hoje, né? Então ser especialista de soluções Atlassian, né, apesar do mercado de TI ser amplamente vasto, né, desenvolvimento de sistema, a parte de infraestrutura ser bastante difundida, é uma área que tem poucos profissionais especializados no Brasil, né? Então, assim, eu já pude atuar de norte a sul do Brasil em diversos clientes diferentes, porque faltam também profissionais especializados nessa área. Porque atualmente você só aprende essas ferramentas se você atuar na consultoria que é especializada nelas, ou se você aprender com alguém que já saiba e te ensinou, né? Mas assim, você não tem curso, não tem uma faculdade, não tem um curso específico. Ah, eu tenho um curso de Node, de outras linguagens de programação, de Java, né? Tem diversos cursos que você vai lá e aprende as práticas, né? De banco de dados, mas você não tem curso do Gira, de ferramentas Atlassian, né? De como implementar uma central de serviço, de como implementar desenvolvimento de software ágil. Apesar de ter diversos cursos, né? Voltados para gestão ágil de desenvolvimento, mas não especificamente dentro dessas plataformas, né? Então, é um mercado que está em crescente, é um mercado que tem poucos profissionais no Brasil, não é um mercado tão grande, né? Às vezes você acaba encontrando colegas que você já trabalhou e que está em outra empresa e você fica sabendo, assim... E isso eu tô falando a nível nacional, né? Esse grupinho, a panelinha. Tenho colegas aqui de norte a sul do país, né? A gente aqui do Nordeste, pessoal do Norte... São Paulo, Sul, né? E você acaba acompanhando as movimentações, vê o pessoal saindo de uma consultoria, indo para outra, né? Então não é um mercado tão grande, certo? Mas assim, a IA tá muito forte também. E a gente acredita que esse movimento, né, de você conseguir mensurar melhor, a gente às vezes tem uma curva um pouco demorada, vamos dizer assim, para compreender exatamente o que é que o cliente, né, o que é que o negócio precisa para você estabelecer dentro da ferramenta. Lógico que a gente já tem algumas práticas, vários cases implementados, né, e você já sabe o que fazer. Mas talvez essa curva de entender e do cliente conseguir passar para você o que é que ele precisa, a IA acredito que pode ajudar bastante nesse sentido, de analisar os dados e oferecer a solução que funciona para esse cliente, muito mais rápido. Exatamente. Maravilha, Rick. A gente nunca tinha batido um papo assim de trabalho, né? De fato. Só mais de quentinha. Exato, projeto social. Das suas aventuras esportivas também. Acidentes. Então, aqui do lado de cá também não muda muita coisa. Brigadíssima, viu? Brigadíssima mesmo. @ _soluções_TI, né? O a gente vai deixar aí. Vou deixar na descrição direitinho, até que aí é o perfil profissional. Mas aí vocês podem me acompanhar, vocês podem tirar dúvidas, me solicitar, né? Para novas implementações, né? Estou lá sempre disponível também. Estamos no LinkedIn agora também. Pronto. Perfeito. Vamos deixar aqui todas as redes sociais disponíveis. Maravilha. Segue também @comenturnei, se inscreve nos nossos canais de YouTube, Spotify, por isso ajuda bastante a plataforma a divulgar cada vez mais nosso trabalho e você ficar conhecendo, né, outras atividades e outras profissões. Beijos e até mais.